Quando converso com as pessoas sobre fazer o programa de autoria futura, elas geralmente colocam isso de lado. Isso não me surpreende porque é difícil. Mas é mais do que isso. Elas pensam: eu não sei escrever direito. Vai ficar horrível. Não gosto de redação. Terei que fazer perfeitamente. Preciso esperar um momento que tenha tempo. Só uma dessas coisas já é capaz de bloquear você completamente. E todas as 5 juntas? Bem, esquece. Então eu digo para as pessoas: faça de qualquer jeito. Só um pouquinho por dia, que fique ruim mesmo, pois assim você consegue fazê-lo. Sempre digo para os meus estudantes quando estão fazendo seus trabalhos de conclusão: escrevam um rascunho bem ruim para começar. Então podemos sentar e conversar sobre ele. Eu sei que isso soa como clichê, mas não é. Não é mesmo. Digamos que você seja um péssimo escritor, mas alguém coloca uma arma na sua cabeça e diz: você precisa escrever 200 linhas em 1 hora ou morrerá. Mas eu não dou a mínima para a qualidade dessas linhas. Nesse caso, você sentaria e escreveria. E é aqui onde eu quero chegar. Agora, pelo menos, você tem algo, não é isso? Você tem alguma coisa e pode arrumá-la. Pode reler várias vezes, aprender coisas novas e ir melhorando aos poucos. Aquele primeiro rascunho horrível é a coisa mais importante que existe. É isso que você precisa. Você precisa de um primeiro rascunho da sua vida. Existe essa ideia que Jung escreveu: o brincalhão, o comediante, o bobo da corte, o tolo. O tolo é o precursor do Redentor. Quando aprendi isso, minha mente simplesmente explodiu. Como ele chegou nessa ideia tão improvável e, no entanto, tão real? O tolo antecede o Salvador. Por quê? Porque você é um tolo quando começa algo novo. Se você não estiver disposto a ser um tolo, jamais começará nada. E se não começar nada, jamais vai se desenvolver. Então a disposição de ser um tolo precede a transformação. Isso é humildade. Então, se você for escrever seu destino, tem o direito de fazer um primeiro rascunho mal feito. Você vai se tornando mais inteligente conforme avança. Talvez a estrela para quem Gepeto fez seu desejo fosse a estrela errada, mas pelo menos era uma estrela. Pelo menos estava no céu e pelo menos deu seguimento na vida dele. Então lá está você, quando de repente uma ideia o agarra e você se pergunta: será que eu devo fazer isso? A resposta é: se não for isso, mas que faça alguma coisa. E se for um erro, então é um erro. É um erro? Você queria o quê? O que é que você sabe? Você vai cambalear e tropeçar por aí, mas você já não estará andando em círculos no mesmo lugar. Ao longo da minha carreira, encontrei pessoas que me disseram: eu nunca soube o que fazer e agora estou velho. Isso acontece o tempo todo. Entenda que quando as pessoas olham para trás em suas vidas, se arrependem muito mais das coisas que não fizeram do que dos erros que cometeram ao tentar fazê-las. Vale a pena refletirmos sobre isso, pois existem erros redentores. Um erro redentor é aquele que você comete quando está tentando fazer algo de valor. Você decide: farei isso, mas não é nada bom nisso. E aí, evidentemente, comete uma série de erros. Qual é a consequência? Se você prestar atenção, verá que já não é mais tão ignorante. É isso. Você foi informado pelo resultado dos seus erros. Você consegue perceber o que está acontecendo aqui? Você está seguindo a luz. Mas você é cego e não sabe onde ela está. A única coisa que consegue sentir é uma minúscula diferença na luminosidade e ainda por cima tem medo de segui-la. Mas apesar de tudo isso, você decide dar alguns passos cambaleantes em direção a ela. Conforme você tropeça em direção à luz, vai se tornando iluminado, esclarecido e informado. Você está se arrastando para além de onde está agora. Como Abrão, você está indo para o país que ainda não conhece. E o que acontece depois? A estrela se mexe. Você anda 10 metros em direção a ela e pensa: acho que não está certo. Acho que não é aqui. Parece ser ali. Então você a vê e se coloca na direção certa novamente. E avança. Conforme você vai mudando, o feixe de luz que lhe guia muda junto. É o pilar de luz no deserto do Egito. Ele se move, não é algo permanente. E aí você se pergunta: será que eu fiz a escolha certa? Será que estou realmente na estrada do paraíso?
A resposta para essa pergunta é: não, claro que não. O que é que você sabe? Você não seria capaz de reconhecer o paraíso nem se ele estivesse na frente dos seus olhos. Mas se der sorte, pode acabar vislumbrando ele de relance e volta a se mover em direção a ele. Na próxima vez que abrir os olhos, talvez consiga ver só um pouquinho mais claro. E você faz zigues e depois faz zagues e a cada zague é uma catástrofe. Você diz: meu Deus, acertei um muro, foi horrível, tive que morrer um pouco, mal consegui me recuperar. Essa é a transformação da fênix. Cada vez você morre e renasce, mas isso dói demais. Mas entenda que mesmo se caminhou 20 metros na diagonal e na realidade só avançou 3 metros em direção ao seu objetivo, você avançou 3 metros. Isso é mais do que se pode falar de quantas pessoas. Pelo menos está indo para frente e não para trás, pois isso é algo que você também precisa prestar atenção. Se ficar parado, você automaticamente está indo para trás. Você não pode ficar parado porque o mundo se move para longe de você. Não existe nada parado. Só existe para frente ou para trás. Essa é a lei. Cresça ou morra. Isso é exatamente o que está por trás do princípio de Mateus. Aqueles que têm, ainda mais lhes será acrescentado. Mas aqueles que não têm, até o que têm lhes será tirado. Isso é uma advertência. Não fique parado. Também não tenha dúvidas de que você vai cair para trás algumas vezes, mas enquanto tropeça em direção à luz, você se ilumina e se torna informado. Pois o mundo é feito de informação e quando você confronta ele, você se informa. Você recebe informação, você entra em formação e quando sai de lá, você finalmente está pronto para reconhecer o paraíso. Pense um pouco.